Olá pessoal, vamos fazer agora a resolução da questão número 8. Apenas lembrando que nós vamos dividir em 3 partes, onde cada parte nós vamos analisar um aspecto do problema de modo que cheguemos no resultado. Um veículo percorre a distância entre duas cidades de tal forma que quando percorre a primeira metade desse trajeto com velocidade constante e igual a 15 metros por segundo, gasta 2 horas a mais do que quando o percorre também com velocidade constante e igual a 25 metros por segundo. A segunda metade desse trajeto é sempre percorrido com velocidade constante igual à média aritmética das duas velocidades anteriores. Nestas condições, quando o veículo percorrer a primeira metade do trajeto com velocidade constante de 25 metros por segundo, a velocidade média em km por hora ao longo de todo o trajeto, a distância em quilômetros entre as cidades e o tempo gasto em horas na primeira metade do trajeto, quando a velocidade vale 15 metros por segundo, valem respectivamente. Vamos então determinar qual é a alternativa correta. Bom, nós temos que fazer o seguinte: em primeiro lugar, nós vamos aqui desenhar um esquema do trajeto. Lembrando que nessa primeira parte, nós vamos calcular qual é essa velocidade média. O trajeto, vamos dizer que ele tem um comprimento d. E ele foi dividido em duas partes. A primeira metade desse trajeto é d sobre 2, a segunda metade desse trajeto também é d sobre 2. De acordo com o enunciado, e tomando como dado, ele diz o seguinte: nestas condições, quando o veículo percorrer a primeira metade do trajeto com velocidade constante de 25 metros por segundo. Bom, esse dado é importante porque o primeiro trajeto ele vai ser desenvolvido com essa velocidade. 25 metros por segundo em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6, você vai obter 90 km por hora. Então, nós sabemos que a primeira parte desse trajeto foi desenvolvido com velocidade de 90 km por hora. O problema também vai nos fornecer uma outra velocidade. Ele percorre também essa primeira metade com uma velocidade de 15 metros por segundo. Esse dado aqui ele também vai ser usado lá na frente, mas ele também acrescenta esse dado. E por que nós vamos utilizar ele? Nós vamos utilizar ele porque a segunda metade do trajeto é percorrido com a média aritmética dessas duas velocidades, a de 25 metros por segundo e a de 15 metros por segundo. Se nós multiplicarmos aqui por 3,6, nós vamos obter 54 km por hora. Como o segundo trajeto é percorrido com a média aritmética dessas velocidades, então a velocidade média para o segundo trajeto vai ser 90 mais 54 dividido por 2, é a média aritmética, de modo que nós vamos ter aqui 144 dividido para 2, 90 mais 54 é 144, 144 dividido para 2 vai dar 72 km por hora. Então, nós temos a velocidade média para o segundo trajeto. Agora, a pergunta é: qual é a velocidade média para o trajeto total? Bom, nós sabemos que a velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo total. No caso, o espaço percorrido é d, todo esse trajeto, num certo intervalo de tempo total, dividido pelo ΔT total. Obviamente, como ele desenvolve velocidades médias diferentes ao longo desse trajeto, então nós vamos ter dois intervalos de tempo, no caso, de modo que ΔT total vai ser a soma do primeiro intervalo de tempo mais o segundo intervalo de tempo. ΔT1 é o intervalo de tempo para o primeiro trajeto, ΔT2 é o intervalo de tempo para o segundo trajeto. Bom, vamos agora determinar o ΔT1, que é o intervalo de tempo
para o primeiro trajeto. ΔT1 vai ser como? Vai ser obtido como? Vai ser obtido da seguinte maneira. Antes de nós determinarmos aqui esse intervalo de tempo, nós temos que lembrar o seguinte, que a velocidade é a razão entre o espaço dividido pelo tempo. Como nós queremos encontrar o tempo na nossa equação, então nós vamos isolá-lo. Isolando o tempo, nós encontramos que o espaço percorrido dividido pela velocidade me dá um intervalo de tempo, ou seja, eu simplesmente substituí no lugar do ΔT o V e o V passou dividindo. Agora, tomando como referência essa equação, isolando o ΔT, vamos encontrar então o primeiro intervalo de tempo. O primeiro intervalo de tempo é a distância dividido pela velocidade. A distância é d sobre 2, é a primeira metade. Então, nós vamos colocar aqui d sobre 2. O tempo, ou melhor, a velocidade é de 90 km por hora. Nós temos aqui uma divisão de frações. Na divisão de duas frações, eu repito a primeira fração, d sobre 2. Vou colocar aqui na cor verde, só para deixar mais claro. Repito o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. O inverso de 90 é 1 sobre 90. De modo que, se nós multiplicarmos essa fração, d vezes 1 é d, 2 vezes 90, 180. Agora eu vou calcular o segundo intervalo de tempo. Eu já tenho o primeiro. ΔT2 vai ser o espaço percorrido no segundo trecho, que é d sobre 2, dividido pela velocidade, que é a média aritmética, 72. Ora, isso vai ser igual à divisão de duas frações, você repete o primeiro, ou repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, 1 sobre 72. Multiplicando aqui essa fração, d vezes 1 é d, 2 vezes 72, 144. Agora vamos obter o intervalo de tempo total. O intervalo de tempo total vai ser a soma do intervalo de tempo 1 mais o intervalo de tempo 2. O intervalo de tempo 1 nós obtemos d sobre 180. E o intervalo de tempo 2 vai ser d sobre 144. Agora nós vamos reduzir isso aqui para uma fração só, tá? E nós vamos tirar o MMC então de 180 e de 144. O MMC de 180 e 144, se nós fizermos isso de modo direto, vai dar 720. Fazendo esses cálculos, você obtém 720. Agora vamos prosseguir com as contas. 720 dividido para 180 vai dar 4. 4 vezes d, 4d. 720 dividido para 144 vai dar 5. 5 vezes d, 5d. Agora, nós vamos somar aqui em cima. 4d mais 5d vai dar 9d, dividido para 720. Então, nós temos aqui o intervalo de tempo para, no caso, o trecho total. O intervalo de tempo para o trecho total vai ser 9d sobre 720. Qual vai ser, então, a velocidade média para o trecho total? Bom, a velocidade média para o trecho total vai ser o espaço total percorrido, que no caso é d, dividido pelo tempo total. Quanto é que deu o tempo total? 9d sobre 720. Divisão de duas frações, você vai repetir a primeira fração, vou colocar aqui como sendo d sobre 1, vezes o inverso do segundo, que é 720 sobre 9d. Não precisava ter colocado esse 1 aqui, mas é só para esclarecer que
Quando nós formos multiplicar a fração, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. E aí, só que no caso aqui, você vai acabar cancelando, né? Então, você tem, no caso, 720 dividido para 9. 720 dividido para 9. Isso aqui vai dar 80 km por hora. Então, você tem a velocidade desenvolvida para todo o trajeto D. Então, a primeira parte está resolvida. Vamos agora para a parte 2.